2 graus. Vamos seguir falando de previsão do tempo, mas com as atenções voltadas agora para a nossa saúde nesses dias de muito calor, porque o Sudeste segue em brasa. Hoje, São Paulo teve um alívio, mas a previsão segue de dias quentes. O país, o Sudeste, a região, tem registrado as maiores temperaturas para dezembro, gente, e isso em décadas. Rio de Janeiro e Minas Gerais viveram os últimos dias sob alerta de perigo por causa do calor. Agora, o que explica todo esse calor? O que está por trás dessas altas temperaturas, desse calor extremo, calor que insiste em não dar trégua? Em São Paulo, quem sofre são os milhares de corredores da São Silvestre, mas com uma atenuante, Lúcio, com o tempo um pouco mais fechado, uma garoinha ao longo da manhã, mas não quer dizer que o dia não vai ser quente, né? O tal do São Silvestre ajudou a turma, Ajudou, Lívia. mandou chuvinha, mandou um tempo um pouquinho mais fechado. Sobre isso, nós vamos conversar, então, sobre essa questão do clima, tudo que está acontecendo, mudanças climáticas, com Alessandro Félix. Ele é ortopedista e médico do esporte, para entender as causas e os riscos à saúde desse calor todo. Bom dia, doutor. Como é que nosso corpo, doutor, reage a esse calor extremo que tem feito ultimamente, hein? Bom dia, Lúcio. Bom dia, Lívia. Bom dia. É um prazer participar do SBT News, trazendo uma informação tão importante e relevante aí para a sociedade e todos que acompanham essa manhã. Na realidade, o nosso corpo tende a manter e se esforça ao máximo para manter a temperatura, os níveis basais, os níveis normais de temperatura, não é verdade? E o corpo acaba gastando muita energia e se esforçando demais, e nesse tempo mais quente, mais úmido, muitas vezes esses mecanismos acabam não sendo suficientes, trazendo graves riscos à nossa saúde, não é verdade? Doutor, está nos ouvindo, né? Segue nos ouvindo, né? Doutor, e aí, diante de uma situação como essa, para além de como o nosso corpo reage, é como nós podemos ajudar ao nosso corpo ter uma boa reação. O que a gente deve fazer? Qual que é o nosso papel nessa época de altas temperaturas para tentar minimizar os impactos na nossa saúde desses termômetros nas alturas? É muito importante manter-se num ambiente mais sombreado, manter a hidratação, né? Então, a preocupação, principalmente com crianças e idosos, é que você tenha uma ingestão adequada hídrica, né? Para compensar toda a perda na sudorese, e procurar manter em um ambiente o mais fresco, a temperatura mais confortável dentro do possível. Isso daí impede realmente a principal complicação, que é a hipertermia, né? A impossibilidade do nosso corpo regular de forma adequada a temperatura. Doutor, o tempo hoje deu uma aliviada aqui em São Paulo durante a corrida, né? E facilitou a vida dos participantes da São Silvestre. Mas vamos supor que tivesse ainda aquele calor, que a gente estava chegando a temperaturas de 27, 28 graus logo de manhã em São Paulo. É recomendável fazer exercício físico nessa situação? Durante a atividade física extrema, né, intensa, o nosso corpo chega a produzir até 20 vezes mais calor do que em repouso. E a dificuldade para a manutenção da temperatura, para o controle da temperatura, acaba sendo excessivo, né? Então, o nosso corpo aumenta a vascularização da pele, aumenta a sudorese para tentar equilibrar e muitas vezes não é suficiente. Isso pode levar a taquicardia, pode levar à desidratação, levando à confusão, levando à dor de cabeça, o que a gente chama de calafrio paradoxal. Apesar do calor intenso, você começa a sentir frio. Né? São situações que sinalizam para a gente extremo risco, né, para a saúde, e nesse momento o atleta deve imediatamente parar a atividade, buscar um ambiente sombreado mais fresco e buscar a hidratação, né? Essa é a recomendação realmente para evitar a atividade física em dias e momentos de maior calor, né? Muitas vezes temos atletas que vêm participar da São Silvestre que não estão aclimatados, né, com a realidade do calor que a gente vem sentindo em São Paulo nos últimos dias, e também nessa época do ano é bastante comum a extrema umidade do ar, que também dificulta bastante a manutenção da regulação térmica. Doutor, eu tenho uma estratégia para beber mais água nessa época que é amplamente conhecida, mas nem por isso todo mundo adota essa estratégia, que é se manter sempre com uma garrafinha d'água ao lado, porque às vezes é preciso beber água sem sentir sede. A sede é o alerta, né, doutor? Está faltando água no seu organismo. O ideal seria nem deixar a sede aparecer com tanta intensidade. Então, eu tenho essa estratégia.
Só que o cuidado, quando a gente está falando de idosos, de crianças, é ainda maior, ou precisa ser ainda maior, né? As crianças, elas têm a superfície corporal maior proporcionalmente que os adultos, né? Então, sempre o que acontece é que elas têm uma perda hídrica proporcionalmente maior, né? Por conta desse aumento de superfície corporal. E também os mecanismos de regulação térmica ainda não estão totalmente desenvolvidos, né? Então, crianças menores, crianças com menos de 4, 5 anos, elas ainda estão em maturação desses mecanismos de desenvolvimento térmico. No outro extremo, já os pacientes mais idosos, eles também já têm falha na regulação térmica e também uma condição de hidratação pior, né? Então, é muito importante nos extremos, tanto para os mais jovens, quanto para as crianças mais jovens, quanto para os mais idosos, a manutenção, a preocupação em manter a hidratação, né? Andar com a garrafinha do lado e procurar ingerir aí um adulto por volta dos seus 70, 80 quilos, ingerir cerca de 2 a 3 litros de água por dia para manter a hidratação adequada, principalmente nesse período de maior calor. Doutor, os atendimentos nos hospitais, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, já aumentaram nessa época do ano por causa do calor, né? Quais são os sintomas que a pessoa deve ter para procurar ajuda, chegar ao ponto de ir para um hospital e o que ela pode fazer assim, para tentar contornar esses sintomas? Na realidade, sintomas como tonturas, confusão mental, né, náuseas persistentes ou vômitos, cefaleia intensa, dor de cabeça, calafrios paradoxais, como falei, e fraqueza é importante, né, fadiga, astenia, são sintomas que preocupam e no momento de calor, né, podem sugerir para a gente uma hipertermia ou até mesmo um contexto de desidratação, né. Então, manter a atenção e buscar aí ajuda se começar a ter sintomas persistentes, não é verdade? Com certeza. Nós falamos com o Alessandro Félix, ortopedista e médico do esporte. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Boa virada, feliz 2016 e que esteja... 2026, Lívia, não recua não, pelo amor de Deus. Vamos ficar em 2026. Feliz 2026 e que estejamos juntos ao longo do próximo ano também aqui no SBT News. Boa virada, doutor. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Lívia. Um ótimo 26 para todos nós. Obrigada.